Seguimos agora com o comentário no Jornal Regional, hoje com Cancela Moura. Cancela, seja bem-vindo ao Jornal Regional. Como vimos no início deste jornal, a concertação social, a reunião de concertação terminou, mas sem um acordo quanto à criação dos dois fundos para garantir as indemnizações dos trabalhadores em caso de despedimento. Antes de mais, concorda com estes fundos, com a criação destes fundos? Estes fundos julgo que são uma face mais positiva que eu vejo neste acordo de concertação social que ainda está em vigor. Apesar desta situação crítica que o país vive, apesar de toda esta adversidade, aquilo que eu tenho apontado como um exemplo para o país tem sido esta concertação que o Governo inicialmente conseguiu e que os parceiros sociais têm sabido consolidar. Eu julgo que aqui foge este diapasão unicamente à CGTP, que nós já estamos habituados, mas eu penso que, por exemplo, isto é uma velha aspiração dos sindicatos que eu penso que será muito importante, eventualmente, a almejar. Portanto, eu concordo em absoluto com isto. Penso que aquelas reservas iniciais dos patrões, numa fase inicial, e penso que tem vindo também a adiar estas pequenas divergências, vai acabar por alcançar-se um acordo mais dia menos dia. Aliás, o Governo diz que estas questões, já houve evolução, inclusivamente as percentagens inicialmente propostas, fruto de alguns estudos mais aturados, o que o Ministro da Economia apresentou, vieram a ser alteradas tendo em vista aquilo que são os seus objetivos e penso que, de facto, estará em aberto e penso que para o país vai ser muito importante garantir a constituição destes fundos. É uma proteção, sobretudo, para os trabalhadores ou também para as próprias empresas? Quer dizer, a grande aspiração é dos sindicatos e, de facto, está aqui uma proteção dos trabalhadores, e eu já direi porquê, mas também o Governo foi aqui, do ponto de vista político, bastante inteligente, porque eu acho que acaba por associar a esta questão a simultaneidade de discussão com a indemnização por despedimento. Isto é, de acordo com o memorando de entendimento, a indemnização por despedimento do trabalhador, quando ele tem direito à indemnização, passou de 30 dias por cada ano para 20 dias por cada ano, a partir de outubro do ano passado. O Governo agora fala numa média europeia que se tem vindo a situar nos 12 dias e que tem sido, de facto, muito polémico relativamente aos sindicatos. Não sei se vai ficar nestes 12, há quem fale nos 18, também já ouvi algumas pessoas a situar nos 16, mas o Governo associou a constituição destes fundos precisamente a esta indemnização. Associou no sentido de assegurar aos sindicatos de que, de facto, não haveria qualquer redução relativamente a estas indemnizações por despedimento enquanto não estivessem constituídos os fundos, isto é, a garantia dos trabalhadores. Os fundos, já agora, acabam por ser uma garantia para os trabalhadores porque estão constituídos em duas vertentes. Um chama-se Fundo para a Compensação do Trabalho e outro chama-se Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho. O primeiro tem a ver com uma redução, as reduções são diferentes, mas equivalem no seu total a 1% da própria retribuição base dos trabalhadores. Aliás, a Confederação de Serviços de Portugal, de Comércio e Serviços de Portugal, já veio questionar porque é que o Governo leva isto a 1%, quando o teto máximo que tinham falado na concertação era 1%, e a ideia é que haja duas vertentes, uma de garantia, que efetivamente corresponda, e como disse inicialmente estavam 0,8% para o primeiro e 0,2% para o segundo. Hoje houve uma evolução, porque o Governo entende que estes 0,2% podem ser reduzidos e, portanto, há 0,075% só para este segundo e 0,925% para o primeiro. Isto significa que o primeiro tem uma vertente de garantia, de poder ser constituído o tal fundo para retribuir as próprias empresas, no caso de efetivamente haver o trabalhador ser despedido com direito a esta indemnização. Esta vertente pode ser substituída por um seguro em alternativa. Vai haver essa possibilidade, porque eu julgo que, do ponto de vista da concorrência e negocial, as próprias empresas podem, com as companhias seguradoras, conseguir uma margem negocial que lhes permita, provavelmente, pagar um valor mais baixo e, eventualmente, existirá um cariz mais mutualista, que é o segundo fundo, que tem a ver com a constituição de um fundo para situações de emergência que poderão corresponder a situações de insolvência ou de grandes dificuldades económicas das empresas para poder assegurar pelo menos aí 50% daquilo que é devido ao trabalhador.
Estes fundos acabam por ser também ter um reverso desta medalha. É importante que aqui se diga, e portanto isso em termos públicos não tem sido discutido, mas é muito importante que se diga. Isto vai trazer encargos. Quem é que paga estes fundos? São as empresas. Era aí que eu queria chegar. São as empresas. Neste momento, as empresas têm capacidade para contribuir para este tipo de fundos? A Delfina está a ir exatamente ao encontro daquilo que eu acho que deve ser a nossa preocupação. O Governo, em contraponto a isto, naturalmente, as empresas têm um encargo. 1% sobre a retribuição base de cada um dos seus trabalhadores representa um custo, um encargo que eles vão ter que solver. O Governo entende que, como estamos a falar na constituição de um fundo, aliás, que só vai entrar em vigor quase um ano depois daquilo que estava calendarizado, tem que se operacionalizar, por exemplo, as operações informáticas, todo um conjunto de implementação destas regras, levará um lapso de tempo entre 9 a 12 meses, por isso é que se diz que antes de novembro, provavelmente em 2014, é que isto poderá começar a funcionar. E mesmo como eu dizia, o Governo, em contraponto, vai ter que encontrar uma solução para minimizar os encargos que as empresas têm para constituir este fundo. Então, aquilo que está, pelo menos previsto, e tem vindo menos a público, efetivamente, é que nos primeiros 18 meses haja a possibilidade de o Governo o Estado poder apoiar as empresas no valor equivalente de toda a despesa, de todo este encargo, transferindo para as empresas. E nos segundos 18 meses, poder, pelo menos, fazer no valor equivalente ao fundo mutualista, aquele mais reduzido, para que, efetivamente, possa haver uma transição, suavizar o impacto da medida. Onde é que o Estado vai buscar este dinheiro? Exato, é a pergunta que se impõe, uma vez que estamos a falar em ordem de milhões, se calhar, com certeza, euros. Mas o Ministro da Economia já foi adiantando isso e, portanto, isto vai ser através dos fundos europeus e, portanto, há uma canalização para uma situação que me parece efetivamente interessante e que efetivamente também pode ter um impacto positivo na economia do país, isto é, sobretudo quanto à garantia dos trabalhadores e suavizar a medida quanto ao esforço, ao encargo que isto representa para as empresas. Portanto, em princípio, para assegurar que efetivamente tudo se processe normalmente, os fundos europeus, haverá aqui mecanismos que ainda estão por revelar, mas que também já vieram bem ou menos a público, mas que eventualmente serão implementados, poderão servir para pôr, portanto, em marcha, em ação, estes dois fundos de garantia relativamente à indemnização por despedimento. Passamos para o nosso segundo tema. A música Grândola Vila Morena é o símbolo da Revolução de Abril e volta a estar nos palcos da contestação. A música interrompeu Pedro Passos Coelho a semana passada no Parlamento, Miguel Relvas, como vimos ontem, aliás, em Vila Nova de Gaia. Em Espanha, a música de Zeca Afonso é entoada pelas ruas. A oposição espanhola diz mesmo que é uma canção como um hino contra a ditadura de Bruxelas. Concorda? Acha que este protesto e este uso desta canção tão emblemática é de facto um protesto contra as políticas de austeridade? Cada um de nós tende a interpretar, portanto, este tipo de simbologia da forma que nós entendemos mais direcionada face àqueles que são os nossos objetivos. Este poema e esta música foi a segunda senha da Revolução de 25 de Abril, ficou popularizada e foi um símbolo popular da própria Revolução, porque encerra em si própria um poema que eu acho que é intemporal e, portanto, até é um apelo a uma sociedade democrática, porque fala na fraternidade que efetivamente deve ser fomentada entre os homens, e isto é um dos pilares dos regimes democráticos, e depois também apela aqui a um sentido de responsabilidade democrática quando diz que o povo é quem mais ordena. Significa que será o povo a decidir sobre as suas próprias decisões. Isto tem muito de idealismo com aquilo que poderia ser, por exemplo, a Revolução Francesa, e, portanto, julgo que as palavras estão no sítio certo para nos darem este espírito e nós podermos interpretar deste modo. E, segundo sei, acabou por ser interpretado precisamente pela vice-presidente do PSOE espanhol como sendo um poema, uma letra de revanche relativamente à ditadura, àquilo que ela chama a ditadura de Bruxelas. Eu acho que as sociedades modernas atuais, depois de ter acabado o comunismo, há de acontecer outra coisa qualquer, porque de facto
as pessoas têm vivido numa espécie de ditadura de medo, de uma sociedade amordaçada por algum silêncio, porque está sempre em causa mais alguma coisa e que as pessoas preferem, portanto, calar do que efetivamente levantar a voz para poder protestar sobre aquilo que efetivamente está mal. E, portanto, eu admito que muitas outras sociedades tenham redescoberto agora aquilo que os portugueses naturalmente descobriram. Isto é uma canção de 1971 do Zeca Afonso, e é importante que se diga que muitas vezes na adversidade é que efetivamente sobressaem grandes vultos como o Zeca Afonso, e portanto isto tem a ver com uma canção de intervenção que apelava à reflexão social sobre o estado do país e que, efetivamente, fintava, entre aspas, a própria censura relativamente à forma como nós pretendíamos dar esta mensagem para toda uma sociedade. E eu lembro que esta canção não será... Há réplicas deste fenómeno mais recente, com impactos talvez diferentes, mas nacionais, que não poderíamos deixar de dizer. Por exemplo, os Chutes e Pontapés tiveram o Sem Eira nem Beira, que num momento específico do país, onde José Sócrates era primeiro-ministro e onde havia uma manipulação da própria comunicação social e quase havia um culto de poder personalizado naquela pessoa, acabaram por falar ou direcionar isto, embora eles fossem sempre dizendo que foi uma coincidência, a alguém que, mandando, não olhava ou não estava atento aos desvarios que o próprio país tinha, a quem roubava, a quem estava preso há muito tempo, a quem não tinha dinheiro, e, portanto, mais recentemente ainda, os de Olinda, com que parva que sou, veio também identificar uma geração que está indignada, por um lado, com o estado de coisas, mas que também acaba por retratar a tal indiferença que até não contrasta muito bem com a própria juventude, que deveria ser mais irreverente, mais dada, no fundo, a esta indignação, e acaba por retratar o estado social do país, levando as pessoas, de facto. Eu lembro que, por exemplo, esta música foi cantada pelos de Olinda a primeira vez no dia de reflexão das últimas eleições presidenciais, o que levou a uma certa simbologia, mas que, de facto, acaba por retratar uma preocupação. Por exemplo, as pessoas, os poetas, quem compõe estas músicas, de facto, são artistas. Muitas vezes sinto inveja de não podermos escrever tão bem quanto eles, porque, de facto, só o sentido das palavras só ganha esta forma e esta simbologia pela forma como as palavras estão colocadas e pela forma como as palavras são ditas. E, portanto, em muito poucas palavras acabam por transmitir uma mensagem social muito importante em cada momento para a sociedade onde estão inseridos. Agradeço-lhe o comentário, Cancela Moura, e também esta análise sobre o cancioneiro português e todas estas músicas também de intervenção do momento social que vivemos. Até para a próxima semana.